Hoje eu tenho uma recomendação de romance pra vocês, que se chama Kusuriya no Hitorigoto, né? É um nome muito difícil, então vamos por partes. Kusuriya vem de kusuri, que significa remédio. Esse ya no final é de loja, local de vendas. Qual seria uma loja de remédios? É óbvio que é a farmácia. Só que a gente não está falando de uma farmácia, de uma loja. Nós estamos falando da pessoa que detém esse conhecimento, que no caso é a principal, a Mao Mao. Por isso que eles colocaram, né, como se fosse a história da apotecária, né? Mas eu vou usar uma outra palavra que é mais comum, que é farmacêutica, tá bom? E Hitorigoto significa monólogo, né? Eles colocaram como diários da apotecária, mas na realidade é monólogo, tá? Monólogo da farmacêutica. Vamos falar um pouquinho aí do primeiro episódio, que é o resumo da obra praticamente? Então, se você não gosta de spoiler, não gosta de saber de detalhe nenhum, nem mesmo como que é a história, eu recomendo que você assista, porque atualmente tem 7 episódios, tá? Então, corre lá, dá uma assistida e volta aqui, e aí vamos comentar e falar sobre ele, tá bom? A história conta sobre Mao Mao. Ela é uma menina, né, bem magrinha, assim, pequenininha. Ela tem sardas no rosto, tem cabelo verde. Ela não parece ser muito bonita, né? Mas ela tem esse conhecimento, aí ela sabe fazer remédios, né? Mostra que ela cresceu em bordel, ela tem um pai, né? E o pai alerta, olha, cuidado quando você for sair porque estão sequestrando meninas. Ela fala, tudo bem, pai. E nisso que ela tá pegando as ervas, né, pra fazer remédio, ela é sequestrada. Justamente aquilo que o pai alertou aconteceu com ela, por quê? Porque a nossa heroína tinha que começar a aventura dela, né? O que acontece? A Mao Mao, ela é levada pra cidade imperial. Tanto é que parece que se passa na China, tá? Mas não a China atual, a China antiga, na época da Cidade Proibida. Ela é sequestrada, levada para o Palácio Imperial para trabalhar como serviçal aí, ou seja, o salário dela ia tudo para os sequestradores, né, coitada, enfim. Você não fica ali para sempre, né, é um período que você pode trabalhar no Palácio Imperial que você é contratado. Ela falou, vou fazer meu trabalho, sair daqui e voltar para minha vida. E aí o anime vai nos apresentando a figuras importantes, né, porque existem as concubinas do imperador, que são princesas, né, garotas importantes que estão disputando aí para se tornarem a próxima imperatriz. E o que acontece? Eles nos apresentam a duas, tá? Que é a princesa Gyokugyo, né, que é a ruiva que usa vestimenta vermelha, e Arifa-sama. Arifa, ela tem cabelo azul, tá? E o que acontece? As duas engravidaram, tá? Só que a Arifa, ela teve um menino e a Gyokugyo teve uma menina. As crianças, começa o primeiro mistério aí para nossa farmacêutica resolver. O que acontece? As crianças, elas ficam doentes, né? Muito doentes. Todo mundo está preocupado. E começa a surgir um boato, né? Que as crianças estão amaldiçoadas, que os filhos do imperador vão morrer. E a Mao Mao pensa assim, não pode ser uma maldição. Tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação para isso. E o que acontece? Observando as concubinas e vendo que elas usam maquiagem, ela logo percebeu qual era o motivo das crianças estarem ficando doentes. Só que, como uma mera serviçal não sabe nem ler e escrever, ela tinha que se passar por anônima, né? Pra avisar. E ela pega um pedaço de pano, escreve o motivo pelo qual as crianças, né, ficaram doentes, que no caso era o pó da maquiagem, né, que tinha veneno. E por conta disso, terem contato com as mães, as crianças obviamente acabavam tendo contato com esse pó e acabaram envenenadas, né? Por isso que elas estavam doentes, tanto mãe como filhos. E eu não sei se vocês sabem, mas na época antiga, os meninos eram privilegiados. Por quê? Porque eles seriam o próximo rei. Era óbvio que o médico estava dando mais atenção para o príncipe do que para a princesa. Infelizmente, o príncipe veio a óbito, mesmo com todos esses cuidados, porque o médico não sabia o que estava acontecendo e não soube tratar o príncipe. A mensagem da Mao Mao, ela colocou num pedaço de pano, amarrou num ramo de flor e deixou no parapeito. Arifa-sama, ela estava meio que, vamos dizer assim, muito irritada, muito preocupada com tudo isso, e ela ignora a mensagem, ela nem lê, ela vê que tem um ramo ali e ela joga fora. A outra, que é a Gyokyo Hime, ela acaba indo atrás do médico que está cuidando do príncipe e estava deixando a princesa de lado, e ela acaba encontrando a mensagem da Mao Mao, e por conta disso a filha dela acaba sendo salva. Ela sobrevive. Ela tenta falar aí pra Arifa-sama, só que a outra fica desconfiada dela, né? Elas não são amigas, muito pelo contrário, elas são inimigas. Elas estão disputando aí pelo cargo de imperatriz, né? E infelizmente ela não ouve a Gyokyo e infelizmente o príncipe veio a óbito. A mãe, como muito grata, né, já que a menina sobrevive, ela fala, putz, eu preciso agradecer quem avisou, mas quem será que avisou? Porque é uma pessoa anônima, ela deixou apenas um recado. Aí ela acaba chamando um homem bonitão, um eunuco bonitão, pra quem não sabe, eunuco é um homem que, bom, ele não pode mais ter filhos, vamos falar assim. E ele tá a serviço ali no palácio,
E ele fala, beleza, eu vou encontrar quem salvou a princesa. Aí ele teve uma ideia. Já que as meninas que são serviçais, elas não sabem nem ler e escrever, então basta que ele pegue as meninas que vivem naquele bloco e ele passe uma mensagem por escrito. E é exatamente isso que ele faz. Ele escreve assim, você, menina de Sardas, né, fica aqui. Aliás, por que ele descobriu que era ela? Porque quando estava tendo uma confusão, uma gritaria entre as concubinas, juntou-se, se acumulou ali serviçais para ver fofoca, né? E ela foi a única que saiu de mansinho dali, então ele já tava meio que de olho nela, né? Então ele, deve ser ela, dito e feito. Era ela. Ela soube ler e ela foi a única que ficou. E aí, já que ela caiu na armadilha do Jinchi, ele fala, vem comigo que eu vou te levar pra concubina Gokuyo. E chegando lá, ela agradece, né, a Mao Mao por ter salvo a filha dela. E eles querem explicações. Como que você descobriu que o pó era veneno? E aí ela não tem como esconder mais, né? E ela conta que ela é uma farmacêutica, que ela vendia remédios, né? Que ela sabe ler, que ela sabe escrever. E que num dos bordéis que ela foi criada, as meninas apostavam tudo na beleza delas. E o que acontece? Elas acabavam usando o pó para clarear a pele, porque meninas com pele mais clara eram tidas como mais bonitas. Então elas se maquiavam. Só que, infelizmente, elas acabavam perdendo a vida. Ou seja, elas apostavam tudo na beleza e, infelizmente, muitas vezes a beleza aí não valia a pena, porque acabava tirando a vida dessas meninas. E ela sabia da situação, porque ela conhecia, né, não só sobre remédios, mas ela inevitavelmente sabe também sobre venenos. E aí, tanto o Jinchi como a concubina Gokuyo, eles falam pra ela, tá, então muito legal o seu conhecimento, legal saber sobre isso, né? Obrigado. E a partir de hoje, né, a concubina fala pra ela, você vai ser uma das minhas damas de companhia. E o Jinchi pensa, putz, vou utilizar esse conhecimento dela, né? Bom, esse foi o primeiro episódio. O primeiro episódio serviu como um resumo, né, pra apresentar como que vai ser a obra e como que ela chegou ali, né? Vamos para o episódio 2. No episódio 2, a nossa heroína, Mao Mao, ela ganha uma nova função, já que ela é farmacêutica. Ela se torna provadora de veneno. Por quê? Antigamente, né, apesar deles estarem, vamos dizer assim, no palácio, é basicamente uma cidade, né, porque existem muitos serviçais. Então tem muitos inimigos ali. Então é muito importante essa função da provadora de venenos para que a comida que tenha veneno não seja passada adiante aí para as concubinas do rei. E a Mao Mao, ela fica muito feliz com essa função, né, porque ela adora veneno. Eu não sei porquê, mas ela adora. O Jinchi, inicialmente, né, ele pensa, vou usar esse conhecimento dela e vou até tentar seduzir a menina. Só que a Mao Mao não cai nos encantos do Jinchi. Muito pelo contrário, ela tem arrepios quando ele se chega perto. Mas arrepios de tipo assim, que nojo, sai daqui, pelo amor de Deus, né? Ele não entende por que o charme dele não chega nela, diferente das outras meninas, mas ele a leva aí para os estabelecimentos onde estão guardados os, vamos dizer assim, não é medicamento, são os ingredientes que se faz o medicamento, entende? Então, tipo assim, tem várias caixinhas com várias ervas medicinais, vamos dizer assim, ingredientes que ela precisa para formular os remédios. E nisso ela começa a fazer uma dança meio doida. Meu Deus, que lugar maravilhoso, olha quantas coisas, não sei o que. Aquilo ali parece um parque de diversão para ela. Uma coisa muito interessante da Mao Mao é que quando ela vai fazer remédio, ela fica muito feliz, né? E ela parece até no estilo chibi com orelhinhas de gatinha, muito fofinho. E a primeira missão dela é: o Jinchi, esse cara bonitão, ele chega pra ela, venha testar aí a minha comida. Aí ele olha, tá bom, vamos ver. Ela abre assim, que é um baú, né? Ela cheira, isso é só afrodisíaco. Aí todo mundo, meu Deus, afrodisíaco. Ela assim, olha lá, hein? A pessoa que te deu isso aqui pode te visitar hoje à noite, hein? Ele até, tipo, se tranca depois, né? É uma cena muito engraçada no anime. Só que não era só pra isso que ele chamou ela. Ele queria também a opinião sobre um caso que aconteceu misteriosamente com um grupo de soldados. Eles estavam acampando e foram fazer uma refeição ao ar livre, que foi feita numa cidadezinha próxima, né, num vilarejo. E eles acabaram envenenados. E aí ele pergunta pra ela, fala dos sintomas e tudo, e pergunta, o que você acha disso, né? Porque deu uma baita confusão, o líder do vilarejo foi preso, porém a punição ela foi suspensa, e o Jinchi ele precisa tomar uma decisão. Aí ela fala assim, tá, então me explica melhor, estava no ar livre? Sim.
mas tem certeza que alguém iria envenenar? Eu assim, não tem motivos pra envenenar a comida, né? Ela falou assim, tá, mas o que acontece? Tem certeza que é a comida? Porque ela explica que existem folhas que são venenosas, mas tem algumas espécies que até as raízes, ou seja, no troncos, pode ter veneno. Mas não que tenha veneno de você encostar, mas ao queimar, ao inalar essa fumaça, você pode ocorrer um envenenamento. Então ela acredita, né? Ela fala pra ele, eu não acredito que seja da comida, eu acredito que seja da fogueira, porque eles devem ter cortado lenha ao ar livre e essa lenha deve ser uma substância infelizmente venenosa e deve ter sido isso que envenenou, né, os soldados. Aí ele fica satisfeito com essa explicação justamente para tomar a decisão dele. E aí ele chega para nossa querida viciada em venenos e fala assim, tá bom, beleza, já que você gosta tanto de fazer remédio, faz um afrodisíaco aí pra mim. E aí ela fica toda entusiasmada, faz o afrodisíaco que ele pediu e entrega pro Jinchi. E aí, é óbvio que ele tenta aí jogar um charminho nela. E a gente fica, é um casal, com certeza. Agora, se vai rolar alguma coisa, eu já não sei. E aí nós temos o próximo episódio, que é o episódio 3, que na minha opinião é o melhor. Porque a gente não tem apenas a solução de um mistério com a nossa farmacêutica Mau Mau. Temos uma história de amor. Se trata da história de Fuyou Hime. Fuyou Hime era uma princesa, né, que ela foi entregue para ser uma das concubinas do imperador. Ela começa com episódios estranhos de sonambulismo, né, e as pessoas acham que ela é até um fantasma. E nisso o Jinchi ele chama Mau Mau e fala assim, eu acho que não é um fantasma e sim um episódio de sonambulismo. Será que existe um motivo, uma razão? Será que você poderia desvendar esse mistério? E aí a Mau Mau ela vai aí colhendo detalhes, e aí ela fala assim, olha, já aconteceu num dos bordéis que eu trabalhei a seguinte história, que uma das cortesãs, ela recebeu uma oferta, mas ela recebeu uma oferta de um cara que era velho, caduco, e ela não queria ir com ele. E por conta disso, ela começou a ter episódios de sonambulismo, e eles pararam quando a oferta foi retirada, ou seja, ela não foi vendida. Acabou aquela oferta ali, e aí voltou tudo ao normal. Né? Então pode ser, ela fala assim, pode ser que a concubina ela esteja tendo episódio de sonambulismo porque ela não quer ser entregue ao oficial. Porque, para quem não sabe, a concubina Fuyou, né? Ela não foi tida como uma das concubinas do rei porque ele não se interessou por ela. E um dos soldados oficiais pediu a princesa Fuyou como recompensa, né? Então ela seria entregue aí no mês que vem. Aí passando o tempo, chega o dia de entrega aí da princesa Fuyou. E aí a Mau Mau ela tem uma conversa, mas uma conversa muito séria com a concubina Gyokyo. Ela chega pra ela e fala assim, olha, a história não parou por aí. Tinha uma segunda cortesã. E essa segunda cortesã, ela teve uma oferta negada por algum motivo, né? Aliás, não foi por um motivo qualquer, ela se fingiu de doente, por conta disso teve a oferta cancelada, e o segundo homem, né, que apareceu aí para comprá-la, acabou comprando pela metade do preço, porque os dois homens já se conheciam, então foi uma fraude. Aí a concubina falou, tá, então você acha que tem relação com a concubina Fuyou, que ela tá sendo entregue pro oficial porque eles se conhecem? Ela fala que sim, né, porque tanto a Fuyou como esse oficial eram amigos de infância, só que os dois têm sentimentos recíprocos, né? Eles gostam um do outro. Então, quando ela como princesa foi entregue para ser uma concubina do imperador, ela não quis, né, ser a concubina do imperador, porque ela já tinha um grande amor, né, que era esse oficial. Só que como oficial, ele não poderia ir se casar com ela, né? Ela era uma princesa. E o que acontece? Ela propositalmente, apesar de ser conhecida como uma bela dançarina, ela falha na sua dança pro imperador justamente para não chamar a atenção dele, para que ele não se interesse por ela, né? Afinal, ela era uma princesa, mas uma princesa comum, né? Não era como as outras de alto padrão. E nisso, ela é entregue para esse oficial e tem uma cena muito bonita dos dois se encontrando, né? Quando eles entram na carruagem, né? Ele vai e abraça ela, e você vê que os dois, eles realmente agora vão ter um futuro feliz juntos, porque eles amam muito um ao outro, né? Independente aí do patamar, ela sendo uma princesa e ele um oficial. E aí, a concubina Gyokyo, ela fala assim, nossa, eu tenho inveja, hein?
Dessa daí, será que se eu disser isso, eu sou uma pessoa ruim? E, cara, todo mundo gostaria de ter um verdadeiro amor assim, né? Quer queira, quer não, ela poderia ter uma vida super tranquila sendo uma das concubinas do imperador. Mas não, ela decidiu correr atrás do amor verdadeiro dela e ficar com o oficial. E ela foi entregue e ela foi, ela não reclamou nem nada, ela simplesmente foi pros braços do amado dela. E nisso a Mau Mau fala, realmente o amor deixa as mulheres realmente muito bonitas. E depois nós tivemos o episódio 4, que a Mau Mau, ela é chamada pelo imperador para que ela dê uma olhada na Arifa-sama. Arifa é aquela que perdeu o príncipe e ela está muito doente, né? E as pessoas acham que ela está doente justamente porque ela perdeu o príncipe e por conta disso ela perdeu a razão de viver. Como você não deve negar um pedido do imperador, a Mau Mau aceita e vai até lá para cuidar da Arifa-hime. E aí a Mau Mau tenta de todas as formas, né, cuidar da Arifa-hime, mas ela não consegue nem se aproximar, porque as damas de companhia começam a ser um problema pra ela, né, porque elas começam, não, você não tem que estar aqui, esse é o nosso dever, que nós vamos cuidar muito bem dela, e a gente não precisa de você. E aí vem da Mau Mau sofrendo nas mãos, né, das damas de companhia da Arifa-hime, o que acontece? O Jinchi aparece, joga o seu charme e as outras, não, a gente não tá sendo difícil não, pode deixar ela cuidar aí. E nisso, a Mau Mau consegue se aproximar pra alimentá-la, e nisso ela descobre, né, passando assim a mãozinha, que ela estava maquiada e essa maquiagem era do pó branco que ela falou que era veneno. Todo mundo sabia que era veneno. Por que aquilo estava se repetindo de novo? Ela se dirige justamente para a dama de companhia, que era responsável pela maquiagem, e ela dá uma bronca nela. E uma bronca que ela nunca vai esquecer. Inclusive o Jinchi fica meio assustado, né, porque ela mostra um lado meio dark dela, assim, justamente para assustar a menina, porque ela podia ter matado uma das concubinas do imperador. Inclusive, o rapaz que ficou responsável por eliminar o pó, ele foi castigado e ela foi tirada durante um período ali e ficou afastada da sua função. Mas ela volta, né? Ela pede perdão porque ela não queria ter feito isso. Na verdade, ela guardou o pó branco, amando inclusive da concubina, tá? Ela não era uma pessoa malvada, mas ela errou. Né? E errou feio. Tanto é que ela fala que eu não vou cometer mais esse erro, né? E graças a Deus, aí a Arifa-hime se recupera, né? A Mau Mau tem uma conversa com ela, né? Porque como ela estava muito doente, ela estava sofrendo só para se alimentar, né? Então a recuperação foi meio difícil. Com todo esse cuidado que a Mau Mau teve, né? A Arifa chega a comentar com ela, por que você não me deixa, né, partir? Né? Ela fala assim, se você quisesse partir, você não estava mais se alimentando, era só você não se alimentar mais. Ou seja, você tem sim vontade de viver dentro de você. E aí a Arifa, ela realmente ela tem vontade de viver. Ela só estava muito triste mesmo, porque ela perdeu um filho, né? O futuro príncipe, então você fica meio assim, será que ela ficou triste porque ela perdeu a possibilidade de se tornar uma imperatriz? Mas a gente vê que não, ela estava muito triste porque ela perdeu um filho, e como mãe, isso dói muito. Nenhuma mãe quer ver um filho partir, muito pelo contrário, quer ver o filho crescer, participar de todas as fases da vida dele. E aí, ela desabafa, né, depois que ela se recupera totalmente, e a Mau Mau tem que partir, ela desabafa, será que eu vou conseguir ter um novo bebê? Será que eu vou conseguir parir de novo? E aí a Mau Mau fala pra ela, olha, você tem atributos melhores que as outras, caso você não tenha percebido, e até dá umas dicas essas que ela só sabe porque ela morou em bordel. Enfim, uma dica que deixou ela o que vermelhinha. Eu vou ficando por aqui, mas nós teremos a parte 2, onde eu vou comentar do 5, do 6 e do 7 e vou dar a minha opinião de como está o anime atualmente, beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até breve!